O foco tem que estar no livro? Tem que estar no livro, porque o comportor apresenta o livro, mas ele apresenta o livro para quê? Salvar. Para salvar. Se ele não conseguir vender o livro, as palavras dele, a oração que ele faz, a sugestão de um estudo bíblico, pode ser a última oportunidade para aquela pessoa. Ele não pode virar as costas e ir embora. Quem vai encontrar novamente essa pessoa? Talvez ninguém mais. Porque se esperar a igreja para encontrar as pessoas, Jesus não volta nunca. Nosso método é receber as pessoas na igreja para a gente trabalhar. E o que eu vou falar aqui não é contra o evangelismo, mas assim, até muitos dos nossos evangelismos acontecem dentro da igreja. As pessoas têm que vir. Esse método, por que ele é diferenciado? É porque que a gente vai aonde a pessoa está. Essa é uma das principais diferenças, né? Não que não tenha que ter o outro, a gente tem que ter o outro e continuar fazendo, fortalecendo o outro. Mas esse método ele é evasivo, ele é agressivo. Ele encontra o ateu, o católico, o evangélico, o espírita, ele encontra o drogado, a família. Ele encontra lá o cara, lá onde a coisa está acontecendo, na turbulência. Por exemplo, eu dei uma vez uma oferta para um cara endemoniado. Só que eu não sabia, eu entrei na casa, o comportor não sabe dessas coisas, né? Ele só sabe que tem que dar oferta. Eu entrei, a mulher dele começou a dizer que ele tinha umas práticas meio esquisitas, enquanto eu falava ele fazia umas caras estranhas e se recontorcia e tal. E eu me lembrei de uma promessa que está aqui. Quando você pronuncia o nome de Jesus, Jesus envia anjos para tocar o coração. Aí eu comecei a dar oferta da vida de Jesus, e falar de Jesus. E aquele homem foi liberto. Amém. Sem que eu precisasse pronunciar as palavras típicas para a libertação. Porque há poder no nome de Jesus. Amém. Você entrou em um monte de casa, irmão. Você não tem nem noção do tipo de gente que você visitou. Estou me lembrando de uma situação, eu estava dando oferta para o meu filho, últimas férias. Eu fui visitar meu filho, ele estava numa campanha de reportagem, eu fui sair com ele. Fui dar assistência com ele. E aí foi um negócio esquisito que eu fiquei morrendo de vergonha. Meu filho tem 16 anos de idade. Aí a gente bateu numa casa e saiu uma moça com pouca roupa, sabe? Mas bem pouca roupa mesmo. Tava muito quente lá dentro. E eu falei assim, esse negócio aqui é esquisito, essa casa aqui não é casa de Deus não. A casa não é de Deus não. E aí, daqui a pouquinho abriu mais a porta assim, outras mulheres, meu filho me entendeu, é novo, eu entendi, esse negócio aqui é a casa das irmãs. Nossas irmãs aqui, elas não gostam de ler a lição de só sapatina não, essas irmãs. E aí um pouquinho mais de experiência, eu falei assim, não vamos dar oferta aqui fora, não vamos entrar nesse lugar não. E aí ele fez a apresentação, fez a oferta, ele que estava dando oferta, estava contando isso. É coisa incrível. Sabe o livro que a mulher escolheu comprar? O Grande Conflito. Ela ficou numa situação que ela ficou entre um livro e outro. E aí eu entrei para ajudar ele naquele fechamento e falei para ele assim, ó, esses dois são muito importantes, eu sei que você gostou dos dois, como você não está podendo ficar com os dois, qual dos dois você julga que vai ser mais importante para você nesse momento? Esse daqui que eu preciso, desse grande conflito. Eu falei assim, amém, pegue logo, leve que você precisa mesmo. E depois leve com todo mundo que está lá na casa. Leve com todo mundo que está lá na casa. E eu fui embora. E eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, depois que eu conversei com meu filho, expliquei mais ou menos onde a gente tinha ido. Como que as pessoas assim serão alcançadas se não tiver alguém que diariamente sai batendo de porta em porta? Sai lá visitando. Ou a gente vai esperar que em algum momento essas pessoas, todas elas decidam, não, vai ter culto lá na igreja domingo à noite, eu vou lá assistir o culto, porque vai ter uma série de conferências. Lógico que algumas pessoas vão, mas muita gente nunca sairá da casa delas. Se alguém não for lá onde elas estão. E aí você sabe, né, o comportor vai na empresa, vai na igreja evangélica. A da igreja evangélica eu acho a ousadia maior que existe.
Não é? Tem comportor de igreja evangélica aqui? E vocês são cara de pau mesmo, sabe? É muita ousadia. Entrar lá na igreja dos camaradas e fazer palestra e depois vender os livros da gente. Não é? É uma coisa incrível. A TV Novo Tempo, a Rede Novo Tempo, quando você faz lá tem um linkzinho, você faz um cadastro, coloca lá seu CPF e o material, o estudo bíblico chega na sua casa. A sua esposa já até pediu para algumas pessoas, já chegou mesmo. Chega mesmo. Será se não seria importante a comportagem também, por exemplo? Fazer uma parceria. Não é parceria, eu digo assim, o comportor sair na bolsa dele, cada residência que ele visitar, que a pessoa compre ou não, ele deixa lá um kitzinho de estudo bíblico para a pessoa, grátis, gratuito lá. Nós estamos falhando nisso daqui. Por quê? Nós estamos falhando. Nós, eu digo instituição, né? O comportor tinha que ter folheto. Todo comportor tinha que ter bíblico mesmo. Revistinha, algo que fosse muito barato, para o custo barato, né? Para que não onerasse ninguém, nem os céus, nem o comportor, nem ninguém. Para em casos quando nós não vendemos, a gente poder fazer essa atividade. Dá o estudo bíblico. Isso é recomendação. Eu espero que vocês leiam até o final esse livro aqui. Ela fala disso daqui. Mas não tem nada na minha fala aqui que não está baseado nisso daqui. Ela fala disso daqui, a gente está cometendo um pecado com isso aqui, o sangue vai cair nas nossas costas assim que não arrumar esse negócio. Então a gente tem que arrumar. Quem sabe na próxima semana da comportagem, combinar com a União Noroeste também, para a gente poder com antecedência preparar material para que os comportores possam ter. O livro missionário poderia ser, quem sabe é um caminho também para poder... Eu acho o estudo bíblico muito mais interessante. Estudo bíblico. A inscrição do estudo bíblico, eu acho que a gente tem que perguntar, porque o que acontece? Tem pessoas que não estão maduras. Então o comportor tem essa sensibilidade. A Ellen White fala pra gente. Tem lugares que você não vai falar de Jesus, não vai entrar em assuntos da Bíblia, porque o Espírito Santo usa você e você percebe que você não deve fazer isso. Mas há outros lugares que o povo está maduro. Se você tiver uma caixa d'água, você batiza o cara lá mesmo. E aí às vezes a gente vira as costas e vai atrás da nossa bolsa. Só que a nossa primeira missão não é a bolsa. A nossa primeira missão é salvar. É um tremendo desafio. Qual que é o segundo objetivo? Deixa eu pular esse porque os textos eles acabam enfatizando, é a mesma coisa. Esse daqui, eu até coloquei esse texto aqui, eu coloquei pareceu uma pegadinha no dia do teste lá, né? Esse é um trabalho missionário do mais abençoado. Parece que para ser missionário não fecha bem com a comportagem que o cara está vendendo, né? Tudo coisas que foram sendo colocadas que não está na revelação. Não está na revelação. Então o comportor é missionário por essência, por natureza, porque o objetivo dele é salvar as pessoas. Aqui está um vídeo que eu vou pular, esse vídeo em outro momento eu passo para vocês. Segundo objetivo, não menos nobre, é o quê? Conseguir recursos para os estudantes concluir seu curso. Esse é um objetivo. Então, por que eu tenho que colocar isso aqui? Porque alguns de vocês, ou outros teologanos, e irmãos de igreja também, eles acham assim, que... Eu já até ouvi alguns argumentarem assim, pastor, eu gostaria até de comportar, mas essas férias, ou durante esse período, eu quero mesmo fazer missão. Vou fazer missão, porque eu tenho paixão por isso, etc, etc. E não encarem a observação aqui como uma crítica. É só que às vezes as palavras, da maneira como a gente coloca elas enaltecem uma coisa diminuindo a outra. Então assim, a impressão que dá é que fazer missão é qualquer outra atividade menos a comportagem. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E você pode fazer uma extraordinária missão na onde? Na comportagem. Tão grande quanto qualquer outro tipo de atividade missionária.
Tá bom, você vai falar, eu vou dar aquele que tinha levantado a mão antes ali, e aí depois do outro, pode falar. A gente chamou a atenção para a graça do pastor que estava aqui conosco, né, na igreja lá falando, sobre o camarada que era traficante. Eu fiquei assim pensando, poxa, esse cara era traficante aí, batizando pessoas em toda a campanha de comportar, e também estou traficando e estou fazendo isso. Então, é uma mudança de mentalidade também, né? Que o cara tem que entrar no campo e realmente... E veio como missionário, né? Ele veio com um fogo missionário. Na verdade, a pergunta que o Marcos tem feito logo no início, eu não sei se eu lembro que teve um discurso sobre esperar um pouquinho, nós vamos ensinar as coisas de venda e evangelismo ao mesmo tempo. Ele até deu uma ideia de assim, por exemplo, eu não posso doar um grande conflito e não vender, isso não seria uma missão. Então, foi isso mais ou menos que teve aquela pergunta que ficou mais para responder. Certo. Eu acho que hoje dá para a gente começar a responder ela. Eu acho que hoje dá para começar a responder. Talvez para alguns já está até respondido, para alguns já ficou respondido, porque vai ampliando, né? Mas o que acontece? Nós temos essa dificuldade do pensamento ocidental. Entendi. E é pertinente a sua observação. A gente dicotomiza, a gente separa as coisas. Então, por exemplo, é fácil e é gostoso a gente falar disso daqui. Esse é um trabalho missionário dos mais abençoados. Os comportores podem ser a mão auxiliadora do Senhor, abrindo portas para a entrada da verdade. A atividade dele, orando, falando, entregando o livro. Mas quando a gente associa que ele está pegando o cheque, pegando o cartão de crédito e o dinheiro, parece que mancha esse outro aspecto, né? Parece que mancha esse outro aspecto. Então, somente, talvez, na comportagem, por assim dizer, é possível você fazer a obra da venda completamente pura para salvar. E aí por quê? Alguns fatores. E aí se alguém tiver dúvida quanto a isso aqui, hoje é dia de resolver para você não ir para o inferno triste depois, né? Se for, vai pelo menos feliz, né? O que acontece? A gente usou um termo chamado verdade presente, lembra? Vocês se lembram o que é a verdade presente? É a mensagem que a gente tem para o tempo do fim, para esse nosso tempo. Ellen White usa a expressão de que as publicações expedidas, vou usar o termo exato que está no Comportor Evangelista, expedidas pelas nossas casas editoras. Então, aí, para vocês entenderem que não se trata de uma máfia, que algumas pessoas acham que é uma máfia, entendeu? Não se trata de uma máfia. As publicações expedidas pelas nossas casas editoras têm o papel de publicar conteúdo da verdade presente. Uma outra editora, um outro autor pode escrever algo que tenha o conteúdo da verdade presente? Claro que pode e faz. Você, aqui tem uma editora, o Salt? Não tem, né? O IAN, o NASP e tal, tem. Eles estão publicando conteúdo. Só que, olha o que ela diz sobre isso daqui, ó, sobre esse cenário aqui. Aí é profecia. Ela diz assim: é em grande parte pela obra das nossas casas editoras que aquele outro anjo que foi visto pelo meio do céu voando concluirá a obra, proclamará o Evangelho e em grande parte as pessoas se converterão. Ela está fazendo uma aplicação de Apocalipse 18. Não 14. 18. Um pouquinho antes da conclusão da pregação do Evangelho, da história da redenção na terra, antes da volta de Jesus, esse anjo de Apocalipse 18, ele ilumina o mundo e as pessoas reconhecem a Cristo. E então começa uma série de conversões em massa. Eventos finais.
lê a Bíblia e lê Eventos Finais, que está na cronologia certa. Aí sabe o que acontece? Ela diz que em grande parte. Em grande parte seria pelo menos 50% mais concorda comigo? Em grande parte, o mundo será iluminado com publicações editadas por quem? Pela Casa Publicadora do mundo, né? Não só da Casa Publicadora brasileira. Compreendeu? Alguém poderia dizer assim, eu não poderia comprar livros de uma outra editora, que é a Bíblia, que são coisas maravilhosas, e vender? Pode. E se você fizer isso, está certo? Está certo, não está errado. Você não está vendendo, maconha, você está vendendo cocaína, você está vendendo um produto fantástico. Só que está destituído ou fora desse plano da visão profética, desse escopo profético. Por essa razão, a concordagem é compulsória em vender apenas livros. Aí alguém diz assim, mas é máfia, porque os caras fazem isso daí para poder fazer a Casa Publicadora ficar rica. Não, é porque o cara não entendeu a profecia. É só por causa disso. Ele não entendeu a profecia, não entendeu a visão profética. Bom, deixa eu lá para poder fechar a resposta do colega. Então, essa é a verdade presente. A verdade presente é impressa pela editora. Nós temos, então, alguns meios para distribuir a verdade presente. E algumas formas. A primeira forma é a igreja. E é por isso que essa matéria está aqui no curso de teologia, porque vocês não serão concordores a vida inteira. Creia-se que vocês serão pastores. Então, a igreja, os membros da igreja, diz a serva de Deus, que quando eles entenderem a importância das nossas publicações, eles se arregimentarão como um exército, como bandeiras. A expressão que ela usa. Então a igreja agora sai para poder fazer distribuição, vendendo, mas geralmente doando. Nesses últimos anos, a igreja resgatou, através do Impacto Esperança, esse tipo de atividade. Mas se tiver alguém aqui um pouquinho mais velho, da minha idade para trás, vai se lembrar que o Impacto Esperança não é nada novo. Nada novo. A única diferença é que o Impacto Esperança, a igreja conseguiu se organizar e entregar um livro barato para os irmãos venderem. Mas nós distribuímos mais do que a gente distribui hoje. Porque naquele tempo, em todas as igrejas do Brasil, às 3 horas da tarde, no sábado da tarde, o que os irmãos faziam? Entrega de folheto. Isso era religioso. Podia não ter o JA, mas às 3 horas da tarde era sagrada a saída da igreja para distribuir folheto, fazer pesquisa pública, etc. Era a prática da igreja. Por que era a prática da igreja? Porque a igreja entende esse contexto da profecia. É só por causa disso. Quem tem a visão profética tem a visão privilegiada, vê antecipadamente. Mas por um tempo nós paramos de fazer isso. Paramos de fazer isso. Hoje você vai nas igrejas e não tem folheto mais. Porque fica longe da voz profética. Entendeu? Fica longe da voz profética. Depois surgiu um tempo, e também a minha fala aqui não é para e contra, tá? Mas surgiu um tempo que o movimento foi DVD, por causa de bons programas do pastor Luiz Gonçalves, da Mark Filho, etc. E a gente pensou, esse é um outro canal importante, vamos distribuir. E distribuímos os DVDs e paramos de distribuir a literatura. O que deveria ter feito? As duas coisas. O DVD é importante. Fazer uma sem esquecer a outra, mas a gente tem dificuldade de fazer essas coisas. A gente faz uma e esquece da outra. Então, a igreja, ela tem a responsabilidade. E aqui, uma coisa importante para a gente nunca esquecer. Que dom a pessoa precisa ter para poder fazer distribuição de literatura? Coragem.
tiver preguiça, não vai. Se tiver preguiça, não vai. Não, para comportar, você concorda comigo que precisa ter competência, habilidades para se desenvolver? Precisa. Vocação, principalmente se ele for um comportor permanente e tal, ele vai desenvolver essas coisas. Agora, para ele distribuir folheto, revista, livro, o que ele precisa? Nem mão precisa ter. Até se ele não tiver mão, ele consegue fazer. Por essa razão, veja que coisa fantástica, irmão. A igreja não teria a capacidade de pensar num projeto assim, se não tivesse a visão privilegiada. Eu digo isso, sabe por quê? Você nunca parou para pensar por que a Assembleia de Deus não faz isso? Olha o tanto de igreja que esses caras têm. Você já imaginou se eles, não posso nem dar ideia, né? Mas você já imaginou se esses caras fizessem Impacto e Esperança? Você já imaginou se eles tivessem uma casa editora como a gente tem? Eles têm uma casa editora, não tem a nossa estrutura, né, ainda, porque não entende que isso é base. Não entende. Não vai colocar prefere fazer outros investimentos. E tantas outras igrejas por aí. Agora o diabo sabe disso. O diabo entende esse movimento profético. Então, ele patrocina bem os 3 espíritos imundos de rãs, aquilo que eu mostrei para vocês lá. O protestantismo apostatado, aí o catolicismo romano, o espiritismo, tem publicação para dar com pau nesse mundo. Tem publicação, tem editora. Né? Você pega um Abril aí, a Casa do Computador não consegue concorrer. Não consegue. Enquanto a gente publica um livro, os caras publicaram milhares de porcaria no mundo aí. Ele sabe que o que molda a mente das pessoas são as publicações. E vai preparando as pessoas para o abismo. Então, a gente, enquanto pastor, enquanto professor, enquanto líder de igreja, a gente precisa entender isso aí. Fazer a igreja distribuir através da doação de livros. O que mais que a igreja pode fazer? Emprestar. E o que mais a igreja pode fazer? Vender. Qual desses é mais sagrado? O que torna uma coisa sagrada? Separado. O que Deus separa, torna sagrado. Vocês viram na leitura dos 4 primeiros capítulos. A comportagem é algo sagrado? Sim. Separado por Deus. A venda na comportagem é algo. Agora veja, quando o comportador entende isso, com que nível ele vai trabalhar? Nível apenas de querer pegar o dinheiro das pessoas? Espiritual. Nível espiritual, porque é sagrado. Ele não quer aquilo que não pertence a ele. E não é só o comportador, é o líder, é o céu, é toda a estrutura. Porque fazer isso daqui na comportagem é tão sagrado quanto pregar no sábado pela manhã. Não tem diferença. Por quê? Porque Deus separou isso para que fosse sagrado, para que fosse para a pregação do Evangelho. Então, quero vender muito, e vou vender um monte, metas de venda pode ser as mais elevadas possíveis, porque Deus quer que venda muito mesmo, e Ele vai patrocinar o seu sucesso para que você venda muito, porque está envolvido num plano profético para você vender. Por essa razão, a gente não deveria ter nenhum tipo de milindro, nenhum tipo de receio. Tá? A gente às vezes não dá nem testemunho de vendas, porque senão escandaliza aqui e ali. Mas às vezes também o contrário é verdadeiro. Às vezes a gente só fala da venda e não fala de outras coisas. Então equilibrar isso é importante. E elas estão juntas. Vender e salvar. Vender e servir. Elas estão juntas. Então o comportador geralmente vai fazer mais essa atividade de vender, enquanto a igreja vai fazer a atividade de doar e de emprestar. Agora o comportador, nesse sentido, ele é completo, porque ele vende, mas ele pode doar?
Pode emprestar? Pode. Ele pode fazer tudo. E aí eu concluía dizendo o seguinte também, sobre essa situação aqui do comportor, de vender. Ela diz assim, venda aonde o povo tem condição de comprar e doe aonde o povo não tem condição de comprar. Esse é o princípio. E aí até para ajudar você também interrogando, que vai sair para comportar e tal. Às vezes você não tem aquele pensamento assim, mas poxa, o material que eu tenho, o valor que eu tenho de venda, talvez algumas pessoas não podem comprar. Qual que é o princípio? Para quem pode comprar, vende. Para quem não pode comprar, doe. Então você assim vai atendendo todas as pessoas. Por essa razão o comportor às vezes ele seleciona, segmenta o trabalho dele. Porque ele tem um material que as pessoas precisam ter condição de comprar. Mas existem muitas pessoas que não têm condição de comprar. Como é que nós vamos alcançar elas? Com programas de doações ou de empréstimo. Aí o Impacto de Esperança hoje talvez seja o nosso melhor programa nesse sentido. Mas eu queria animar você, cada classe de escola sabatina tinha que ter folheto, cada departamento da igreja tinha que ter literatura, Ministério de Jovens, Ministério